Hallo, herzlich willkommen, muito bem-vindos ao Conexão Brasil-Alemanha. O programa de hoje continua na trilha da inovação, uma característica tipicamente alemã, mas leva a marca da contenção pelo coronavírus, em perigosa expansão no Brasil e com recuo estratégico após surto no principal frigorífico na Alemanha. A nomeação de um bem-vindo ministro negro para a educação, com passagem pela PUC-RS e pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, nos enche de esperanças. Em Wuppertal, no Vale do Rio Wupper, Carlos Alberto Decollete deve ter andado por uma inovação mundial de 119 anos atrás. O Schwebebahn, ou trem suspenso, ou monotrilho, que em Porto Alegre receberia o nome de aeromóvel. Vamos embarcar? Em Porto Alegre, o novo ministro pode ter viajado no moderno aeromóvel na conexão sinuosa de apenas 814 metros entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e a estação do aeroporto do trem suburbano Transurb, que liga Porto Alegre a Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Um ambicioso projeto conjunto no campus da PUC, que uniria os setores de engenharia da URGS e da PUC-RS no desenvolvimento de um moderno suporte tecnológico para o aeromóvel a partir de 2012, por enquanto ficou apenas no papel. Há 3 semanas, Juiz de Fora, Minas Gerais, com seu dinâmico bairro germânico, completou 168 anos. Os primeiros imigrantes que chegaram a Juiz de Fora há 162 anos também foram inovadores. Chegaram para construir a rodovia União e Indústria, a primeira estrada macadamizada e pedagiada da América Latina. Com 144 quilômetros de extensão entre Juiz de Fora e Petrópolis, Rio de Janeiro, foi solenemente inaugurada por Dom Pedro II e numeroso séquito de diligências em 1861. A seguir, uma amostra da atuante Associação Alemã de Juiz de Fora, onde despontam nossos parceiros Sálcio Del Duca, presidente, e Nilo Sérgio Franck, delegado da FECAB na região. Reportagem de nossa parceira local, JFTV. 31 de maio é aniversário de Juiz de Fora, 168 anos de uma cidade que teve sua colonização marcada por culturas e povos distintos, um deles os alemães. Hoje o número de descendentes aqui chega a 50 mil pessoas. A história da imigração germânica no país é antiga, data do século XIX, e foi no sul e no sudeste do Brasil onde eles se concentraram. Em 1856, inicialmente, vieram um número em média de 150 imigrantes com profissões, com áreas especializadas para a construção da Estrada União Indústria, que ligaria Juiz de Fora a Petrópolis, e 2 anos após, um novo contingente de imigrantes chegou à cidade de Juiz de Fora, em média de 1.200 pessoas, mais ou menos. Um dos principais incentivadores da chegada dos imigrantes da cidade foi Mariano Procópio Ferreira Lage, que construiu a primeira estrada pavimentada do país. O engenheiro e político se identificou com a cultura dos povos germânicos. Já em 1858, mais de 400 famílias alemãs residiam em Juiz de Fora. Hoje, o principal reduto dos descendentes é o bairro Borboleta.
Nós hoje aqui no bairro temos gerações que envolvem a 7ª geração, 8ª geração, que tenta de alguma forma, através das memórias, por exemplo, manter a cultura dos antepassados. Os alemães foram os primeiros, foram os que criaram as bases, foram os que criaram os primeiros estabelecimentos. A primeira cervejaria foi fundada por um alemão, o primeiro curtume industrial foi fundado por um alemão, os primeiros melhoramentos públicos na cidade foram a partir de iniciativas alemãs. Salcio é presidente da Associação Alemã de Juiz de Fora, uma história que começou há 25 anos e que busca manter as tradições da cultura germânica na cidade. A Associação Alemã ela tem suas atividades abertas para todos que se interessam pela cultura alemã. Então, se você quer aprender a língua, aqui é o lugar de vir aprender o alemão. Nós temos um curso de alemão, nós temos o grupo folclórico, nós temos a escola de música Mal do Gerheim, porque as tradições não são apenas transmitidas através da dança, mas também através da música. Na gastronomia, foi preciso fazer algumas adaptações nas receitas originais. Não tinha ovo aqui, eles chegaram a fazer vinho com laranja. Nós criamos aqui em Juiz de Fora esse joelho defumado, o joelho maior, mais carnudo, né? Que não existia antes, né? Isso não existe. Na Alemanha não existe joelho defumado. Isso é coisa nossa aqui. Dona Marlene é especialista quando o assunto é o pão alemão. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a vovó, né? Com a minha avó, que foi uma das imigrantes alemãs que vieram para o Brasil. A gente lembra dos antepassados da gente, né? E é muito bom. Já a Dona Felicidade prepara picles e chucrute, herança do marido. Quando você faz um sanduíche, né, do pão alemão com a linguiça, coloca o picles e o chucrute, enriquece muito o sabor. Outra herança do povo alemão é a cerveja. A produção em Juiz de Fora foi pioneira. Nós tivemos uma época aqui em Juiz de Fora de ter 10, 12 cervejarias, né? No princípio do século XX, né? Lá por volta de 1900 e tal, tivemos inúmeras cervejarias produzindo muito em Juiz de Fora. Um grupo de danças folclóricas germânicas, formado por pessoas de 3 a 70 anos de idade, mantém viva uma das principais tradições dos imigrantes em Juiz de Fora. O grupo folclórico germânico Schmetterling, ele foi fundado em 1990. Foi o início de um trabalho folclórico muito bem sucedido. Afinal de contas, 28 anos após a criação desse grupo folclórico, nós temos hoje, em 2018, 140 integrantes. A maioria dos integrantes são descendentes dos alemães, mas também tem lugar para quem é da comunidade, como Jorge. Eu não sou descendente alemão, sou sou descendente português, mas eu mudei para o bairro há 21 anos atrás. Aí comecei contato com o pessoal, gostei das atividades, da dança. Endel veio do Rio de Janeiro em 1994. Estranhou os primeiros passos, mas com os ensaios já se acostumou com a dança. Eu entrei no grupo alemão por causa da minha esposa. Aí eu vim por conta dela, que ela dançava de pequena, tinha parado e voltou. Só que acontece, ela dançou, só que ela teve uns problemas médicos, ela saiu e eu continuo até hoje. Tanto que eu estou completando agora a 7ª festa já. Uma lei de autoria do vereador Castelar Lula da Silva, do PT, criou em 2015 o Dia Municipal do Imigrante Alemão em Juiz de Fora. Na festa alemã, realizada anualmente no bairro Borboleta, toda a tradição de um povo que chegou aqui há tanto tempo pode ser apreciada por todos os moradores da cidade. Ao longo desses quase 50 anos, nós lutamos para preservar, para manter viva aquele momento do ano em que todos os descendentes, todos os cidadãos da cidade podem se encontrar e usufruir dessa cultura remanescente. E a festa alemã é justamente esse momento de encontro. Ainda na região sudeste, uma outra inovação ancorada numa tradição de 24 edições presenciais foi a Bauernfest Virtual 2020, Festa Virtual do Colono. No último fim de semana, a cidade serrana imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, inovou para não deixar de realizar a tradicional segunda maior festa germânica do Brasil. Sem pandemia, Petrópolis costuma atrair 400 mil visitantes em 2 semanas inesquecíveis. Para sentirmos o gostinho desta festa,
aqui vai um convite um pouco tardio para o grande e inédito evento virtual. Enquanto homenageamos um passado inovador em Juiz de Fora e outro em Wuppertal, e o outro ainda super recente em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vamos também lançar um olhar para o nosso futuro inovador. Logo ali, em todo o Brasil, nos espera o bicentenário da imigração alemã em 2024. Com a palavra, o presidente do Instituto São Leopoldo 2024, engenheiro Ayrton Correia Chu, que vai nos falar sobre os planos de inclusão nessa mobilização. Colegas e amigos da imigração alemã, boa tarde. Hoje estamos apresentando uma ideia para que vocês possam considerar nos próximos meses. Esse módulo aqui é o último módulo desse semestre. Nós vamos interromper durante o mês de julho e vamos voltar novamente em agosto. Então eu gostaria que vocês considerassem neste período que o bicentenário da imigração em 2024 é um ano festivo, mas não é o objetivo final de toda essa nossa arregimentação. Nós gostaríamos que vocês participassem de um sonho que nós temos. Este sonho é fazer com que as regiões germânicas brasileiras se estruturem e criem competições de dança, folclore, inovação, tradição, nos anos ímpares, e nos anos pares isso seja transformado numa grande reunião nacional. Com este sistema, nós gostaríamos de fazer com que a imigração alemã no Brasil ela fosse referência mundial. Muito obrigado. Veja os nossos contatos enquanto fazemos um pequeno intervalo para voltarmos com novas atrações logo mais em Conexão Brasil-Alemanha pela Vale TV de Novo Hamburgo e plataformas associadas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul. E o futuro tem muitas facetas. A riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. Toda a população brasileira usufrui dos benefícios gerados pela natureza. Todos ganham com a regulação do clima nas cidades, com os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas que contribuem para a produção de alimentos.
As unidades de conservação significam a sobrevivência para os centros urbanos. A cooperação Brasil-Alemanha apoia o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sigla SNUC, e a implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos, plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida, no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de 1 bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós, minha mãe aprendeu, eu já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta. No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam de alguma forma com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo, têm o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos R$7 de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque, naturalmente vêm procurar o queijo também. E isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em 2 grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro, as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais.
Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2.000 unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8.000 conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de conservação, onde a nossa vida pulsa. Os pomeranos, com uma rica história e marcante presença em vários estados do Brasil, especialmente Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vieram do norte da Alemanha para brilhar no rico mosaico cultural do Brasil. Com a palavra, o Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo, historiador, escritor e médico em Venâncio Aires, na região central do Rio Grande do Sul. Entre os milhares de imigrantes teutos ou germânicos que chegaram ao Brasil, durante a segunda metade do século XIX, também se encontravam cerca de 15 a 20 mil pomeranos, provenientes de um pequeno ducado localizado na costa do Mar Báltico. Era uma pequena faixa de terras de cerca de 500 quilômetros de comprimento e não mais do que 150 quilômetros de largura. Aqui no Brasil, esses pomeranos se fixaram em São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na cidade de Pomerode, e em Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Hoje, temos cerca de 150 a 400 mil descendentes de pomeranos que vivem em diferentes estados brasileiros. Mas o que torna esse grupo tão especial entre os imigrantes europeus? É um grupo que soube, de forma muito especial, preservar a sua língua, a língua pomerana, preservar a sua música e as suas tradições, enfim, a sua cultura. Nos acompanhem e vejam mais. Para muitos, um músico gaúcho de nome estranho, Porca Velha, herdado dos tempos de Escola Técnica Agrícola em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, já era extremamente popular, inclusive nas comunidades germânicas do sul do Brasil. Falecido há 2 semanas após 7 anos de afastamento do seu grupo, Cordiona, por motivo de diabetes, a repercussão de sua arte ficou registrada num show memorável na região das Missões, no noroeste do Rio Grande do Sul, na interpretação de uma composição do músico Telmo de Lima Freitas, Lembranças. E é com lembranças que o Conexão Brasil-Alemanha se despede de todos vocês. Até a próxima semana. Vou convidar os amigos para cantar comigo agora, porque chegou a hora. Eu quero ver levantar o telhado. Quem souber, canta comigo.
almas perdidas se encontram, machucadas. Um aceno, um riso, um apelo, dá vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, relengados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Quem souber pode cantar comigo. E ao morrer nesta tarde morena, quero ver levantar o telhado. Simão! E ao morrer nesta tarde morena, quando o sol está se iluminar, as lembranças daquele passageiro. E as guitarras? Entre as flores, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira. De novo, sempre vivas, dormidas, se acordam na lembrança da primeira. Maravilha! E assim, amigos telespectadores, encerramos o Conexão Brasil-Alemanha de hoje, produzida em cooperação com a Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã em 2024, com o Instituto Martiusstaden de São Paulo, com a Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil, com o Instituto São Leopoldo 2024 e com a Vale TV de Novo Hamburgo. Agradecemos a todos pela audiência e, em especial, aos apoiadores desta edição: Laírton e Juliane Lindenhof, Marcos e Rosinete Lerena, Rodrigo e Simone Steffen, Tim Storer e Valmor e Irena Heckler. Até a próxima semana com mais uma edição de Conexão Brasil-Alemanha pela Vale TV de Novo Hamburgo, Portal Brasil-Alemanha e plataformas associadas.